Olá, bem-vindos ao Policast. Talvez você estranhe esse nome, Policast, mas é um podcast polivalente onde se discute eh, diversos assuntos, tá? Talvez por isso nós escolhemos esse nome Poli para dar essa ideia de diversidade de assuntos, tá? Então, fique conosco, esse podcast vai discutir sobre economia, sobre cultura, sobre ciências, diversos assuntos que sejam relevantes para a nossa população. Até mesmo aceitamos sugestões para discutirmos aqui. Tá? Estamos abertos para diversos assuntos desde que sejam relevantes para a nossa população. Tá? Meu nome é Irnaásio, eu sou apresentador e vamos aqui trazer, então, sempre essa oportunidade de entretenimento também para as pessoas conhecerem como funciona um podcast. Tá? Nós não dependemos de organismos públicos, nós não dependemos de homologação de nenhuma instituição governamental. É transmitido sempre pela internet nos canais é, o YouTube, Facebook, Instagram e quem sabe até mesmo noutros canais que vierem a surgir aí. No episódio de hoje nós vamos tratar um assunto de muita importância na nossa sociedade. Tá? Nós estamos aqui com uma pessoa que tem muito domínio sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre autismo. Inclusive, essa semana nós tivemos um dia dedicado para o orgulho autista. Não sei bem quem teve a ideia, a feliz ideia de criar esse dia, mas todas as oportunidades, tudo que for para engrandecimento do tema, da matéria, é bem-vindo. É claro que talvez algumas pessoas pensem diferente, porque nós já temos outras ocasiões, outros dias no ano que são dedicados a essas causas. E nós estamos hoje aqui para discutir esse assunto. Ele é de muita importância e cada um de vocês, inclusive, que estiver em casa assistindo, vai até poder mandar seus questionamentos. E, ao final, nós vamos ouvir a nossa especialista aqui respondendo essa questão. Mas, antes de entrarmos nessa questão, nós temos algumas situações. Eu gosto de comentar algumas notícias do dia a dia, e aqui nós temos algumas notícias que a gente vai dar uma pincelada rápida hoje, tá? Então, nós vamos discutir aqui, não propriamente discutir, mas fazer uma abordagem rápida sobre uma situação que o brasileiro comum não se atenta para isso, mas que ela tem um reflexo profundo na vida de cada cidadão. Eu diria o seguinte: qual brasileiro que não sabe o sentido da palavra inflação? Vivemos tempos difíceis com a inflação e conseguimos superar, controlar. E, por último, o Banco Central passou a ser uma instituição independente e o controle do Banco Central, o aumento da taxa de juro, é que controla, de certa forma, a inflação no país. Mas nós estamos aí diante de uma situação que, mesmo sendo o Banco Central uma instituição independente dos governos, tá? Nós sentimos que algumas pessoas tendem a dar palpite sobre o Banco Central, tendo hoje o presidente do Banco Central como a maior autoridade monetária reconhecida no mundo, tá? Reconhecida no mundo por diversos banqueiros no mundo todo. Mas para nós aqui, aliás, para nós não, para o governo brasileiro,
acha que ele não é uma pessoa com capacidade, porque o governo quer, a qualquer custo, baixar a taxa de juros do Banco Central e, com isso, se isso vir a ocorrer, vai criar uma inflação muito grande. Então, nós já vivemos uma situação difícil nesse momento, taxa de desemprego muito grande, produção muito baixa, dólar subindo descontroladamente, e se baixarmos essa taxa de juro, aí o que acontece? O governo não terá condições nem mesmo de suportar as dívidas, os investimentos que precisa ser feito, e com isso o que acontece? Ninguém vai mais financiar as dívidas do governo. E por conta disso, o Banco Central mantém essa taxa de juro, porque de outra maneira teria que se criar moeda. Quando se cria moeda, se gera inflação. E a inflação não atinge apenas os megacapitalistas, porque esses sabem fugir do Brasil num piscar de olhos, tá? O outro assunto também que está em voga aí é a possibilidade de devolução por parte da Argentina dos brasileiros que acabaram de uma maneira ou de outra fugindo para lá por conta das condenações que foram lhes impostas pelo STF. E agora o presidente da Argentina, Milei, identificou 65 pessoas que pediram asilo. Pelo Instituto do Asilo Político, ele não pode devolver essas pessoas, mas está aí nessa queda de braço. Tá? Vamos ver. Eu gostaria que as pessoas se manifestassem dizendo: concorda que devolva os patriotas? Não concordo. Então, você pode mandar aí seu de acordo ou não. Um outro assunto trágico, triste para nós, foi o passamento do nosso grande cantor Christian, da dupla Christian e Ralph, um homem de 67 anos que realmente teve suas complicações de saúde vindo a falecer. Quem não lembra das músicas do Christian e do Ralph? Eles, antes de serem uma dupla sertaneja, eles inclusive cantavam em inglês, tá? Muito lindas músicas deles. Penúltimo, né? O ministro Dias Toffoli, ele se acha representado pelos eleitores brasileiros, porque essa temática tem surgido todos os dias, que os ministros do STF não são representados pelos brasileiros, ninguém votou neles. Mas ele agora achou uma espécie de válvula de escape e se acha representado, porque ele diz que cada senador que votou nele teve um determinado número de eleitores que votaram nele. O presidente que indicou ele, e os eleitores de cada senador que votou nele, ele está se apropriando desses votos. Mas será que ele seria capaz de renunciar e pedir que esses brasileiros votassem diretamente nele? Tá aí um assunto a ser bem debatido, e as pessoas podem também opinar. Se você votaria nos ministros do STF que estão lá hoje. E, por último, um assunto muito chato, muito complicado, que o presidente brasileiro chama os bebês de monstro. Aqueles bebês que são concebidos através de um estupro, tá? Ele chama simplesmente de monstro. Ou seja, o monstro não é o estuprador, o monstro é o bebê que vai nascer, tá? Esse bebê precisa morrer, mas o estuprador pode ter saidinha, pode ter a vida dele tranquila, ser protegido pela legislação, receber, inclusive, benefícios previdenciários, tá? Então, gente, é um assunto que nos causou, assim, asco, revolta, tá? Mas eu quero deixar esses assuntos aí para vocês ruminarem aí enquanto a gente conversa aqui, e quem sabe você mandar também a sua opinião, tá? Como é que você pensa sobre esses assuntos, tá? Esteja conosco e participe do nosso programa, tá? Eu quero agora passar a apresentar a pessoa especial que está aqui conosco.
tá? É muito especial, tá? Nós vamos, como eu já falei anteriormente, nós vamos falar sobre o autismo. Eu conheço a Beth já há bastante tempo e ela é uma pessoa dedicada a essa área e ela vai compartilhar conosco esse conhecimento que ela tem sobre o autismo. E a cada minuto que isso for ocorrendo, você vai conhecer quem é essa maravilhosa pessoa que está aqui conosco para discutir esse assunto tão delicado e tão importante para nós também. Não podemos descartar a importância do assunto sobre o autismo, que ele está nas nossas vidas dia após dia, tá? Beth, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Você é uma pessoa que mora no nosso coração, tá? Amigona, e eu quero conversar, deixar você bem à vontade, né? Porque normalmente as pessoas ouvem falar sobre o autismo, mas não conhecem a profundidade do assunto. E aí nós meio que dividimos aqui o assunto em 3 partes, né? Nós dividimos o assunto na parte ciência, tá? Dividimos o assunto também na parte teoria e educação e, por que não, também na questão de ter um autista em casa, ser mãe de autista. E nós sabemos que você preenche todas essas 3 condições. A palavra é com você. Talvez até te interrompa e faça uma brincadeirinha ou outra, mas nós vamos falando aqui sobre esse assunto. Tranquilo. Então, pessoal, olá a todos que nos escutam, que nos prestigiam nesse momento. Quero de antemão agradecer o honroso convite para esse programa especial e eu me sinto honrada em participar e poder contribuir de alguma forma. Eu sou psicopedagoga, trabalho já na área de autismo há mais de 22 anos já. E também sou mãe atípica do Anderson, que é nosso filho de 37 anos, 38 na verdade, já vai completar. E estou aí na área há algum tempo, contribuindo não somente com as questões do meu filho, como também esclarecendo junto à sociedade acerca do tema que é tão relevante. Beth, conforme eu tinha te mencionado aqui, essa primeira parte, é a ciência, tá? De repente se descobre que hoje nós temos um número muito grande de pessoas sendo identificadas com espectro autista. Fale alguma coisa sobre essa condição. Então, trata-se realmente de um espectro, por considerar que cada indivíduo carrega consigo condições diversificadas, não tem um autista que seja igual a outro, não é? O espectro trata-se de cada indivíduo que pode agravar de uma forma da mais leve até a mais severa. As condições do nível 1 ao nível 2, ao nível 3 de autismo. Isso significa dizer, Inácio, que cada autista vai necessitar de mais ou menos suporte ao longo da vida, para que ele possa desenvolver as suas potencialidades. Isso requer um olhar diferenciado, e quando você fala sobre o índice, né, o aumento ou as descobertas das pessoas que têm autismo ao longo dos anos, isso é real. Por considerar também que nos dias atuais nós temos, em se tratando de Brasil e mundo mesmo, pessoas dedicadas diuturnamente ao estudo, à pesquisa acerca desse tema que é complexo mesmo e
por consequência disso tudo, pais estão tendo maiores acesso a essa condição das crianças que nascem já com esse transtorno, que ela não adquire, ela já nasce com esse transtorno, e identificando esse transtorno já leva a um profissional de saúde para que possa ser realizado alguns exames, e são vários exames, testes, principalmente de uma forma mais particularizada, de observação, e diante disso tem surgido realmente grande índice de descobertas, inclusive de homens já adultos, né, jovens, moças, com autismo, pais de família também com autismo, já na descoberta na fase adulta. E realmente tem aumentado bastante esse índice de diagnóstico, bastante mesmo. É, Beth, a gente sabe que algumas condições, não sei se eu poderia dizer algumas patologias, elas são descobertas às vezes logo que o bebê nasce. Um teste do Sim, pezinho, um teste do olhinho, uma série de, 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 de situações. sim. No caso do autista, há alguma forma de diagnosticar isso assim tão prematuramente para que os pais já comecem a ter esse cuidado ou ainda não temos essa possibilidade? Então, a gente espera que tão logo, né, através de um teste clínico, possa realmente ser diagnosticado precocemente. Porém, o que a gente tem observado, tem estudado ao longo dos anos, é que essa avaliação para diagnóstico do autismo, ela é de observação. Você observa a tua criança, observa o teu paciente de uma forma bem peculiar, porque o autismo ele pode confundir-se com outras condições patológicas. E aí, você observando essa criança, a família leva uma queixa ao profissional de saúde. Olha, meu filho falou até os 3 anos, hoje ele já não quer mais falar nada, perdeu a fala. Por que que ele desenvolveu tão lentamente e por que que meu outro filho desenvolveu tão rapidamente na mesma faixa etária? Então, a gente começa a fazer as comparações em relação a outras crianças da mesma idade. E aí, por que que é de observação mesmo? Porque cada indivíduo, Inácio, eles reagem e apresentam o espectro de uma forma diferenciada. Nem toda criança que anda em ponto de pé significa dizer que ela possa ter o autismo. Como nem toda criança que demora muito para falar possa ter autismo. Então, por isso que é importante os profissionais se aprofundarem acerca do tema, pesquisarem bastante. Os pais devem sim estudar, pesquisar, procurar ajuda, porque é algo que desperta um sinal quando você percebe que teu filho tá com 1 aninho, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, essa criança ela não fala, essa criança não te olha, ela não reage quando você brinca com ela, o olhar dela é perdido, o olhar dessa criança, ou então ela é fixa em alguma coisa, não tem assim, parece que ela é apática. Essa criança chora sem consolo, ou ela apresenta algum tipo de estereotipia, como flaps, como balanceio. Tudo isso pode sim sinalizar uma criança que está com dificuldade, né, em relação ao desenvolvimento. Então, pode sim ter o espectro, pode sim buscar esse tipo de acesso à saúde em busca de um diagnóstico preciso para que tão logo essa criança seja diagnosticada, tão logo ela tenha as intervenções, ela receba as intervenções que são necessárias para que ela venha se desenvolver de uma forma realmente integral, tudo que ela tem acesso. É bem interessante isso porque é, a gente observa o seguinte, não é coletar o sanguinho e dizer, olha, ele tem um percentual de autismo. Não, Não tem essa possibilidade, então, só através da observação. informação, da observação, né? É. Então, isso é uma
questão que chama a atenção dos pais, dos familiares. É, Ou seja, os pais precisam serem educados a observarem minuciosamente a a criança criança. ou as crianças, se Sim, tiver mais de um, para que isso possa chegar a algum nível de conclusão para procurar ainda o profissional, né? sim. Porque não é só o pai ver que a criança tem esse e chegar a essa conclusão. O pai não tem autoridade para chegar a essa conclusão, mas para levar realmente a Uhum. um profissional para isso, É né? verdade. Não tem essa, ele não tem essa, digamos, essa habilidade, não Sim, é? Essa autoridade para diagnosticar um filho. Porém, os pais, muitas vezes, até percebem algum comportamento que está diferente. Aquele meninão esquisito, e aí, ou então aquela criança que ela não, ela brinca de uma forma disfuncional, não é? Com as outras crianças. Ao invés de brincar de boneca, ela vai balançar a boneca. Ao invés de chutar a bola, ela vai morder a bola. Ou vai brincar com o carrinho, brinca com as rodinhas. E aí você percebe por que que ela não brinca de uma forma funcional, como as outras. Então, o que acontece? Quando a criança vai também para a escola, geralmente quem acaba percebendo, às vezes, é a própria professora, sabia disso? A professora da salinha né, da educação infantil, do fundamental, geralmente eles que percebem e aí sinalizam para a família. Olha, mãe, percebi que, ó, que a criança agiu assim, não é? Ela não está se desenvolvendo adequadamente. E aí alerta essa família que, por vezes, negam-se a perceber tais sinais. Isso é bem comum, entende? Não são todas as famílias que percebem e correm atrás, não. Algumas famílias, até por questões mesmo de, opa, essa criança é diferente, mas eu não aceito essa criança dessa que forma. triste, né? Eu não aceito, porque eu gerei uma criança saudável. Eu gerei 9 meses, eu tomei todas as vacinas, eu me cuidei. E, enfim, tive um parto normal, foi tranquilo, porque essa criança nasceu assim. E aí vem a negação de algumas famílias. Beth, me diz uma coisa. Hum, É, essa questão de vacina, disso ou daquilo, tem algum tipo de. É possível que tenha algum tipo de interferência? Porque é, a gente que já está aí na faixa dos seus 60 uhum, lembra que noutros tempos a gente via crianças, garotos, até homens, uhum, com algumas situações que hoje a gente, trazendo para a nossa realidade, a gente entende que seria autismo, mas que não era definido como autismo, era definido com outras coisas, e o uhum. preconceito era muito maior, inclusive Era. não com a pessoa propriamente, mas inclusive com a família, onde era o seio Uhum. dessa criança, desse cidadão. E aí de repente, um boom, um descoberto, olha, muitas crianças são autistas. Uhum. E as pessoas pensam às vezes assim: ah, é alguma coisa que mudou a alimentação dos pais, é algum clima, é alguma coisa assim. Você já ouviu alguém pensando ou falando sobre essa possibilidade? Isso é uma grande polêmica, na verdade, né? Já ouvi, mas não acredito ainda que fecharam um martelo em relação a esse posicionamento acerca das vacinas, não, tá? Mas é certo que é de ordem genética, não Sim. é? A genética tem tudo a ver com esses fatores, né? De crianças autistas, irmãos autistas. É fato, pais autistas, muitos também têm filhos com autismo. Então, tudo leva a crer que tem a ver, sim, com a genética e com o meio, não é? Agora, o que a gente precisa encontrar é a cura para esse autismo. A cura, quando vai surgir essa cura? Essa é a grande incógnita, né? Porque os dias estão se passando e mais famílias estão surgindo com atípicas, não é? Descobrindo e nada da cura. E a luta está sendo bem árdua, porque, infelizmente, no Brasil, é um transtorno que ainda não tem acesso, embora tenham leis que garantem, né?
facilita, digamos assim, para o acesso à saúde, à educação de qualidade. Infelizmente, isso não é uma realidade para todos. Os planos de saúde são muito caros, as terapias são muito caras, onera bastante o orçamento da família. E, por vezes, essas famílias continuam à mercê desses tratamentos. Ficam em casa ou ficam enjaulados. Ainda hoje existem, sim, crianças que ficam em casa enjaulados praticamente. Isso é uma realidade. Dependendo do grau, não é, desse indivíduo, ele não está mais na clínica, ele não está mais na escola, ele não está mais na sociedade. Ele está em casa, dentro de um quarto, fechado. E somente a família cuidando, não é? Não tem acesso a nenhum tipo de tratamento. Realmente é um assunto bem. Eu achava que não, que a gente vai dar umas pinceladas mas é um assunto super delicado, Super né? delicado. Então a gente não vê assim governo ter essa preocupação Não tem. e as escolas que precisam receber essas crianças não têm professores ou não tem um número suficiente de Suficiente. professores para atenderem essas crianças. Realmente é um assunto que a sociedade precisa ter uma preocupação. Começando, Verdade. acredito, pelos pais, tá? Verdade. Porque se os pais não olharem para as políticas que precisam ser criadas para atender essas necessidades, dificilmente nós vamos ter um país decente que respeite seus cidadãos, porque o autista ele é um Ele cidadão é um também cidadão. e ele merece todo o tratamento, todo o respeito, É né? verdade. Mas vamos passar para uma outra situação. Eu acho até, Beth, que você vai ter que fixar essa cadeira aí, tá? Vai vir outras Sério? vezes aqui, porque esse assunto realmente uma coisa puxa a outra Poxa, e na minha memória surgem outros assuntos aí e a sim, gente vai precisar esmiuçar melhor. pode, Mas tranquilo. aí vamos pensar o seguinte: descobre-se que a criança é, tem autismo. Aí aquele obstáculo educacional, tá? Não tem instituição própria, não tem escola própria. Como é que esses pais estão se virando? Os poucos que conseguem se virar. Então, eu fiz parte muito tempo de uma instituição que trabalha somente com esse público. Eh, Há 22 anos atrás, surgiu exatamente com base nessa dificuldade que havia das escolas, tanto particulares quanto públicas. Se hoje nós temos uma atualização acerca da inclusão, outrora não tinha. Então, esse acesso à inclusão era raridade. Por, por essa situação se agravar e o número de pessoas com autismo, famílias com autismo, não terem, eles não tinham, nós não tínhamos onde esses indivíduos recebessem atendimento adequado, surgiu sim aqui em Porto Velho, só que de uma forma bem restrita, exatamente por esse fator de nem todos os profissionais, com muito respeito a todos os professores que nós temos na rede, tanto pública quanto particulares, mas nem todos têm a habilidade e assim, não tem realmente, como é que eu vou te falar? Não se engaja para trabalhar com esse público, porque é um público que realmente requer um olhar bem diferenciado, é complexo trabalhar com autismo, então é muito difícil mesmo. Porém, a escola pública hoje, principalmente a municipal, eu observo que melhorou bastante. Inclusive, as capacitações já têm surgido bem timidamente, as capacitações estão surgindo. Eu faço parte dessas capacitações também, para que esse professor, quando ele adentra a escola pública e que lá na sala de aula dele, ele se deparar com um indivíduo com autismo, para que ele tenha um mínimo de entendimento de como lidar com esse indivíduo que chega muitas vezes totalmente desregulado, chorando, irritado, para que ele tenha um acesso pelo menos a adentrar em sala de aula.
Então, esse professor ele já está mais aberto para esse entendimento assim, para que, de fato, essa inclusão ocorra de uma forma significativa para esse indivíduo. Ok, ele está lá para aprender a ler e a escrever, mas não é tão somente isso. Também a gente implementa nesse indivíduo habilidades básicas, principalmente na área social, Inácio, porque são pessoas que têm esse déficit na interação social, na comunicação. Alguns falam muito bem, fluentemente, mas muitas vezes é só mais um assunto específico. Outros têm muitas dificuldades de sensoriais, ou com barulho, ou com o visual, ou no tato. Então, isso tudo, o profissional que atende esse indivíduo, ele tem que ter o mínimo de teoria para que, aliado à prática dele, ele tenha saiba como lidar com esse indivíduo e que ele possa agregar a essa criança vamos pensar assim, um progresso. Ele precisa progredir, precisa avançar na escola. Pois é, pelo menos então é um alento já isso, É um né? alento, aos A pouquinhos. gente vê que, ainda que mínimo, mas tem Aos essa pouquinhos. preocupação. Mas tem um outro detalhe que eu não quero deixar passar. Pode falar. Você é mãe de um autista, Sim. tá? Inclusive eu tenho o prazer de conhecer. Dentro de casa e na rua, como é que é andar, sair, interagir com o povo, onde... E também tem mais, varia de acordo com o nível, né? O nível de comprometimento de cada um. Fala aí sobre um pouco sobre isso, Beth, para nós. Para mim, falar sobre o Anderson é sempre um grande prazer. E assim, não é porque eu amo o autismo. Eu não gosto do autismo que tem nele, não. Eu amo o Anderson da forma que ele é, mas o autismo é bem comprometedor. Quando se fala principalmente nessas questões sociais, onde a sociedade, de fato, ela cobra uma perfeição das pessoas, e aí o social muitas vezes é comprometido em relação ao nível que meu filho requer, ao nível de suporte que ele requer. Então, na falta do suporte, que ou sou eu ou o pai, ele não anda sozinho, ele não pega ônibus sozinho, inclusive ele não comunica-se através da fala. Vamos ver agora, ele tem altas habilidades no sentido de se virar sozinho. Ele já está num nível de maturidade bem significativa, a qual ele se desenrola, digamos assim, numa linguagem bem popular, em casa, não é? Em casa, Inácio, ele é um jovem, não é? Barbado já, cabelinho já grisalho. Eu estou só descrevendo aqui, porque a gente não sabe se tem pessoas, né, com baixa visão, então, mas assim, ele é um jovem muito bonito, bem afeiçoado, de 37 anos, e ele tem, assim, é o filho mais velho, primogênito nosso, de 3 filhos que temos, e ele tem o autismo, como eu falei, o autismo dele é nível 3, mas a condição dele hoje, em relação ao que ele conseguiu desenvolver, já está com um nível 2, né, de suporte, porque aos pouquinhos a gente vai dando aquele suporte, aos pouquinhos a gente vai saindo de cena, para que ele se torne autônomo. Esse é o ideal. Ele precisa se tornar autônomo, ele precisa se tornar independente, porque eu não vou durar para sempre, nem o pai. Então, quem quer que fique com o nosso filho, que essa pessoa, ou os irmãos, eu não sei, vão ter menos trabalho, digamos assim, porque ele já tem algumas habilidades que foram desenvolvidas, não é, ao longo da vida. E é por toda a vida, ele nunca para de aprender. Sempre estou ensinando. E na rua, não é diferente, a gente precisa sempre andar com ele, não é? Dando suporte. Tem algumas manias nele que são bem difíceis, não é? A sociedade não vai entender muito, mas ele tem algumas manias que já tem um tempo e, infelizmente, não passou. Quer dizer, e não adianta eu querer tirar, porque ninguém tira. O autismo é uma condição eterna. A gente não tira o autismo dele.
O que a gente pode é atenuar comportamentos. E isso requer intervenção também medicamentosa, requer intervenção terapêutica. A família deverá, sim, acompanhar esse indivíduo, não é? Para abençoar no sentido de estar sempre potencializando aquilo que ele aprendeu lá atrás, para que ele não venha esquecer, para não regredir. Então, sempre trabalhando as potencialidades dele. Aí, o que ele faz? Ele não tem essa questão de hiperfoco em computador, ele não tem. Ele não está nem aí para futebol. Também não aprendeu a ler e escrever. Mas ele aprendeu a se virar, a limpar o bumbum, não é? A tomar um banho, a se vestir sozinho, guardar as roupas dele no guarda-roupa, escolher o que quer vestir, escolher o que quer comer, não é? Então, são habilidades que eu vejo que é de suma importância para a vida adulta. Os pais, então, precisam ter, de certa forma, até mesmo um treinamento na vida para ajudar ele nesse sentido, Precisam. né? Eu tenho observado também uma situação que eu acredito até que precisa ser mais divulgado, mais difundido nos meios de comunicação, as pessoas na rua identificarem alguém que é autista. Criou-se um crachá, um negócio assim, um colar, alguma coisa assim, para que as pessoas identifiquem e saibam que aquela pessoa ali não pode ser tratado como qualquer outro. Sim. Tá? E sim como uma pessoa com espectro autista. É claro que sempre vai ter problemas, né? Sempre. E interpretações equivocadas a respeito disso, né? Mas eu acredito que realmente já demos um passo. Já demos um bom passo para isso acontecer. Nós não podemos desprezar o assunto, o tema, e a cada ano, a cada governo, a cada campanha, e mais desmistificando essas questões. E os pais que têm um filho autista, o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Tá? Não existe essa diferença. É só saber que vai lidar com ele, com aquela criança diferente, às vezes, de como lida com outras crianças dentro do mesmo lar, dentro da mesma família. Beth, mais uns 3 minutinhos aí para você fazer uma saudação aí para o nosso pessoal que está nos assistindo aí e que futuramente, certamente, assistirá essa conversa nossa aí. Então, eu agradeço muito o convite, né? O convite foi maravilhoso, gostei de bater esse papo aqui bem informal com meu amigão, eu sou fã número 1 dessa família, e aí eu acredito que a gente vai desmistificar de fato, né? Que o autismo, ele não é aquele lá do filme, não é? Do Rayman, não é. É lindo o filme. Não, é lindo o filme. Mas na prática na prática é outra, diferente. não é? Não tem, assim, um igual ao outro. Sim. Que a gente possa, de fato, ter bastante empatia quando você encontrar uma pessoa com autismo. De repente, você vai no mercado, você encontra aquela criança se jogando no chão, né, gritando, ou tapando os ouvidos, porque, às vezes, o barulho está muito intenso. Ou a palavra de ordem é não julgue. Não julgue, porque ali sim pode se tratar de uma criança do espectro autista. E essa família, muitas vezes, ela está lutando, dando o seu melhor em prol dessa criança. Cada família tem seu tempo, não é? Mas a gente precisa, de fato, ter um olhar diferenciado para esse público. Obrigada. Obrigado, Beth. Olha, gente, aqui rapidinho, resumindo, nós trouxemos um assunto que é o autismo. E desde já agradecemos a todos que estiveram conosco e fiquem conosco sempre, tá? Nós vamos trazer outros assuntos bem interessantes e depender da participação de vocês também para crescer o nosso Policast. Muito obrigado. Obrigada.